Fala pessoal, vamos continuar a nossa série de REITs com o American Campus Communities, que é um REIT de residências estudantis, né? Não sei se é a melhor tradução, né? A melhor palavra para traduzir. Lembrando que a nossa série estamos fazendo da seguinte forma, né? Aqui no site do Royal Capital tem uma divisão dos REITs por setor, e aí a gente está analisando o maior, geralmente, o principal de cada setor. Chegou na vez aqui do Student Housing. E aí, meio que o único REIT do setor é o American Campus. Isso não quer dizer que ele não tenha competição, tá? Que ele não tenha concorrentes. É só que os concorrentes são privados, né? Ou outros instrumentos. Tem até um small cap aqui, ó, Preferred Apartments, mas é basicamente o American Campus é o REIT do setor em si, né? Dessas residências estudantis. Bom, o negócio em si, né, da residência estudantil não tem muito segredo. Esse aqui é o site do GRI, né, de Investor Relations, não é o mais moderno do mundo, mas serve para o nosso propósito. E aqui, né, se você chegar aí em Investor Relations, Presentations, né, tem umas apresentações bem interessantes, né, que eu vou mostrar aqui. Essa primeiro do dia 1º de junho, já mais atualizada aí com a atual situação. Bom, setor de residências estudantis. Não tem muito segredo, não é muito diferente de um, né, apartamento para famílias e tal, né, um multifamily. A diferença é que, geralmente, você vai ter uma densidade um pouco maior aqui de ocupantes, né, já que é muito comum, né, acho que quase todos eles vão dividir um apartamento ou um quarto, né, o que seja. Então acaba que, né, rende um pouco mais. Né, por outro lado, você tem uma questão importante de localização. Né? Então, a residência estudantil ela tem que estar. Muitas estão dentro do próprio campus da universidade e as que estão fora têm que ser muito próximas. Então, você tem esse limitante aí da localização que é fundamental, mais que outros tipos de REITs também. Em relação ao modelo de negócios, tem algumas particularidades do tipo essas residências estão dentro do campus, né, elas são uma parceria entre a universidade e a empresa, né, então eles desenvolvem lá o apartamento, operam e pagam um aluguel para a universidade. Fora é igual qualquer outro, né? É um empreendimento imobiliário como qualquer outro. Então, apesar, né, de ser um setor diferente, né, mas essa parte aí não tem muito segredo. Então, vamos dar uma olhada aqui nos highlights, é o melhor ativo aí, best in class, eles estão falando, né, o melhor do setor. Estão modernizando a indústria, né? Quando se fala indústria, se fala o setor, né, o segmento de students housing. Modernizando como, né? Se a gente olhar, né, bem alguns imóveis, algumas fachadas, são prédios assim modernos, parece um apartamento mesmo, né? Quem conhece dos filmes, aqueles dormitórios lá, residência estudantil, que mora uma galera no meio, né, dividindo quarto, dividindo banheiro, tudo mais, é bem diferente dos imóveis que o ACC trabalha, né? Eles têm imóveis mais modernos, tipo apartamento mesmo, né? Um pouco bem diferente daquilo que a gente enxerga aí nos filmes. Então, tem uma plataforma operacional, a gente já fala dela, tem aí uma estratégia de investimentos boa, uma performance financeira, os produtos modernos, importante, né, são desejáveis aí na era do Covid, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui nos números, a gente contextualizar. Então aqui tem o histórico deles de cotação, né, porque é um histórico positivo, longo prazo. Você vê que é um REIT que sofre muito nas crises, aqui foi 2009, né, o IPO dele é 2004, acho. Sofre bastante nas crises agora, em 2009, mas o resultado mesmo, nem tanto, né? Vamos pegar aí, sei lá, um EBITDA, por exemplo. Você vê, ó, 2007, 58, 2008, 95, 138, 160. Então, é curioso, né, que ele apanha muito como todo o mercado, mas o resultado mesmo não sofre tanto, porque é um segmento muito resiliente, né? Aparentemente, o pessoal não deixa de estudar nas crises, né? Pelo contrário, né? Um encolhimento no mercado de trabalho aumenta a pressão, né? Nessa massa de estudantes universitários. Então, ele vai ser um ativo assim muito resiliente, vai ficar na sua carteira na categoria ali daqueles ativos mais defensivos que vão passar bem pela crise. Dá para a gente ver assim, um retorno histórico de receita,
Mas lucro líquido não é uma boa medida para ele, eu já falo o porquê. Mas mesmo EBITDA, receita, fluxo de caixa, né? Números muito bons, né? Um histórico muito bom. Então é um REIT com um bom histórico, muito resiliente, muito mesmo, embora a cotação varie, né? Mas os resultados deles são bem consistentes. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, um pouco mais sobre quem eles são, né? Eles têm aí um portfólio mais proeminente aí do setor. E esse ponto aqui é muito importante, já até falei rapidinho, o que é localização, né? Talvez seja o fator, junto com a modernidade dos empreendimentos, dos fatores mais importantes é a localização. Então, o ACC, né, o American Campus Community, ele tem 35% do NOI, que é o Net Operation Income, né, que seria aí o resultado da operação, em imóveis que estão dentro dos campos universitários. Os campos. 60% deles estão a menos de meia milha. Né? Uma milha tem 1.600 metros, então 800 metros mais ou menos do campus universitário. Então isso aqui é fundamental, né? Para esse tipo de negócio. Você ter os imóveis muito próximos à universidade faz toda a diferença. Note que só tem 10 imóveis que estão aí na distância de uma milha e só tem um que está acima de uma milha. Então, né, os imóveis deles estão, além de ter essa questão de serem relativamente mais modernos, né, eles ainda estão muito próximos, né, das universidades, o que com certeza, né, gera uma, né, dá para a gente colocar entre os de melhor qualidade aí no setor. Mas eles trabalham tanto com desenvolvimento quanto aquisições, mais desenvolvimento, né, note aqui. Então, desenvolvimento é construção, né, basicamente. Então, eles que vão atrás, fazem essas parcerias com as universidades, né, constroem dentro dos campos, ou, enfim, constroem um apartamento fora também. Né, mas também, quando tem oportunidade, fazem aquisições. Né? E, como é comum nos REITs, também tem as dispositions, são as vendas. Então, ao longo do tempo, eles vão ciclando, vendendo um ativo que não é mais tão atraente para comprar um interessante ou para construir um novo. Então, é assim que o negócio funciona. Legal os números aqui, né, do IPO para cá, você vê, nem é tanto tempo, né, uns 15 anos, 16 anos. É que o valor, né, da empresa saiu de 300 milhões para 7,4 bi. Isso aqui é Enterprise Value, né, o market cap deles hoje está uns 4 bi e meio, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Eles estavam em 12 universidades, né, ou mercados, hoje em quase 70. Tinham 16 propriedades de 166 e tinham 11 mil campos, mas leitos. É engraçado que eles não contam como apartamentos, unidades, mas sim as camas, já que os apartamentos são compartilhados, né? Então, conta só o número de leitos. É de 11 mil, hoje é de 111 mil, né? Então, impressionante o quanto que eles cresceram nos últimos anos. Voltando aqui, né? A questão da diferenciação geográfica, da localização dos imóveis, em relação à localização geográfica, estão nos principais estados americanos, os mais populosos pelo menos. Aqui os maiores mercados, as maiores universidades que eles têm. Eles têm um share aí bem importante, embora, né, tenha de tudo. Eles têm um mercado meio pulverizado, assim. Né, tem um monte de student housing, de oferta de estudo. E mais? O grande ponto deles, né, é modernizar. Então, né, já falei, acho que sobre isso. Aqui, né, tem uma modernização como oportunidade, já que nos campi universitários, né, normalmente as residências são aqueles grandes dormitórios construídos nos anos 50 e 60, né, para essa geração aí baby boomers, né, depois guerra lá do Vietnã e tudo mais. Que eu ia falar, mas enfim, são nos campos, então são aqueles prédios antigos, grandes, né, aquele modelo meio ultrapassado, de banheiro compartilhado, dormitório compartilhado, né? E mesmo fora dos campos, né? Vou falar campus logo, vai. Latim não é o forte. Mesmo fora, né, o que tem de oferta no mercado são conversões, então pegar uma casa lá e converte com residência estudantil, coisas do tipo. Né, eles têm uma proposta de construir algo já próprio para residência estudantil, já no formato ideal. Então essa é uma das grandes vantagens competitivas dos imóveis deles, além da localização, né, que eu já comentei. Em relação à oferta, é um ponto importante, porque é um mercado aí que não tem tanta barreira de entrada, né, tem muita oferta,
mas eles se colocam, né, num segmento diferenciado por ter esses imóveis melhores, mas acredito que esse impacto da oferta não é tão grande para eles, embora impacte o mercado de student house. Um outro ponto, né, que preocupa nesse setor, aí, nesse segmento, é o enrollment growth. Né? Enrollment seriam tipo as matrículas. Né? Estados Unidos vem observando uma certa queda aqui, ó, a média aqui é o cinza, na taxa de matrícula em geral. Tem um efeito demográfico importante, então não sei se vocês lembram dos vídeos passados lá dos imóveis familiares, né, do single family, que a demografia americana estava justamente, né, a maior porcentagem da população está chegando numa idade de comprar uma casa, e é uma idade que eles já passaram pela faculdade. Então tem essa leve pressão sobre, né, essas matrículas, sobre os estudantes, né, em geral, mas o target do ACC, né, é mais essa linha verde, que são universidades públicas, mais tradicionais, que tem aqueles cursos de 4 anos, que na verdade vem crescendo. Então, embora o mercado como um todo tenha um headwind, né, um vento contrário pressionando, né, onde eles têm a maior parte dos empreendimentos, está indo na verdade bem. Né? Essa aqui é a taxa de crescimento composto, né, desse negócio, dessas universidades públicas aí, de 4 tradicionais. Você vê que é sempre positivo, não é assim vistoso, como a gente viu aí nos data centers ou, sei lá, logístico, mas é um crescimento suave aí ao longo de décadas. Né? Então, mesmo que a indústria como um todo não esteja num momento muito favorável, né, o segmento que eles estão continuam crescendo, né, como passado. Em relação ao valor de um diploma, né, continua valendo muito, então as pessoas que têm um diploma universitário, principalmente nessas universidades, né, melhores, né, têm uma renda muito maior, então vai continuar tendo valor, mesmo que hoje a gente vive uma sociedade um pouco mais moderna, né, que tem muito mais empreendimento, hoje você tem muito mais gente que não tem educação formal, né, se dando bem na vida, mas ainda assim, né, um diploma, uma universidade ainda faz muita diferença. Então, eles estão querendo dizer que essa demanda deles vai continuar. E nesse segmento específico aqui, ó, nessas universidades públicas e tal, onde está o foco deles, né, eles conseguiram entregar um CAGR muito bom, né, de 2005 em diante. É claro que isso aqui é o NOI, então entra as aquisições, entra tudo, ganho de escala, mas é um CAGR de respeito, 21%. Mesmo no mercado que não é tão assim expressivo, vistoso, né, eles conseguem entregar um crescimento muito, muito bom. Além disso, eles têm uma taxa de ocupação bem alta, né, 97,5%. Tem aí taxas de crescimento do aluguel interessantes. Eles ficaram durante muito tempo distribuindo dividendo fixo, depois começou uma folguinha para distribuir mais. Então, como eu falei lá no começo, o ACC é muito sólido, né, muito resiliente e entregou um retorno muito bom no passado. Resta saber daqui para frente. O que mais? Outro aspecto que eu já falei, né, a questão de ser resistente a recessões históricas. Então, em azul claro aqui está o SP500, né, o SP500. Você vê que tem as crises de 2008 lá, outras crises, enquanto que o crescimento do NOI aqui, same store, né, das mesmas unidades, é constante. É daí. Muito bom isso aqui, mostrando que eles não têm impacto quando você tem uma crise grande. Geralmente esse retorno das casas estudantis não sofre, que é bem interessante. E mais, né, isso aqui, essa tabela mostra até também atrás aqui, que eles conseguiram melhorar o portfólio nessas crises, porque eu sempre falo isso aqui no canal, quando você tem um ativo que é o destaque no setor, mesmo que venha uma crise e bata muito, o que acontece? Que o ativo que é o destaque, que é o melhor, que é o mais proeminente, ele geralmente volta mais rápido, ele consegue comprar e os concorrentes que passaram por mais dificuldade, ou quem faliu, absorve a demanda. Então essa tabela mostra aqui em cima que eles melhoraram a qualidade dos ativos em termos de distância para o campo. Né? Então, em 2009, você vê que era bem mais distribuído, né? Eles tinham mais ativos ainda perto, mas ainda tinha bastante ativo longe de universidade. Eles conseguiram trocar quase tudo, né, para o mais próximo, né, menos de meia milha de distância. Né? Então, isso faz muita diferença, além de aumentar o share aqui, né, de 8% para 26%.
Então isso aqui é característico, o pessoal gosta do termo antifrágil, né? Eu tenho ressalvas, mas é exatamente isso. É uma empresa que que mesmo que venha uma crise, ela sai melhor ainda, porque ela sofre muito menos que os pares e depois quando volta, ela consegue voltar mais forte. Né? Isso é característico, né, desses resultados aqui, muito bom. O que mais? Tem uma vantagem do time de gestão, né? Eles oferecem serviços também, né? Não é só o aluguel, já que tem um monte de estudantes, né, que mora sozinho e tal. Então tem um espaço para oferecer serviços também, isso aqui é importante. Além de toda a gestão, né, um ganho de escala. E eles têm essa plataforma que eu tinha comentado lá no comecinho. Então, eles têm uma plataforma integrada de operação, onde eles conseguem fazer, né, advertising, né, melhor do que os concorrentes que são mais individuais, vamos dizer assim. Né? Enquanto o concorrente está fazendo propaganda deles por e-mail, por correio, por internet, os caras têm a rede social, tem já uma coisa mais moderna de advertising, a mesma coisa de gestão, tem um LAMS. Eu trabalho com o LIMS, que é um sistema de gestão laboratorial, isso aqui deve ser o equivalente aí do negócio deles, tudo mais, bem mais, né, eficiente do que os modelos tradicionais, inclusive, os caras têm Analytics, Big Data, né, Business Intelligence, né, que para entregar uma gestão melhor do que os seus concorrentes. Essa é uma consequência do efeito de escala, né? Quando você tem um player muito grande, geralmente ele tem à disposição esses meios, né? E consegue gerir melhor que os seus concorrentes. Além disso, né, criando valor através do desenvolvimento. Eu comentei que o principal foco da empresa é desenvolvimento, é construir. E você vê a rentabilidade dos projetos mais recentes muito boa, né? 19%. Isso aqui é IRR, que é Internal Return Rate of Return, ou seja, taxa de retorno interno, sem considerar a alavancagem, sem considerar o custo de capital, mas são taxas de retorno aí na casa de 20% dos projetos, é muito bom. Então você vê que inclusive eles estão evoluindo com essas residências mais modernas e tal, estão conseguindo taxas de retornos excelentes para o desenvolvimento. Né? 20% é muito bom, ainda mais num país, né, mais desenvolvido. É uma taxa de retorno muito boa para desenvolvimento. Mais uma característica, né, os imóveis deles estão localizados para uma faixa econômica, né, de mediana para baixa, então a gente vê que o maior volume aí deles vem de um percentil entre o 25 e 50, ou seja, são os aluguéis aí que estão um pouco para baixo da média. Então eles atendem uma classe, não vou dizer de baixa renda, né? Ele está mais para o meio aqui, mas meio que do meio para baixo é o target deles. Então é legal, porque eles conseguem oferecer essas residências modernas, né? Pelo visto com bom custo-benefício, né? Preços mais baixos. Não depende de uma elite, né? No percentil mais alto de aluguel, eles têm menos imóveis. Então, build for the masses. Legal. Criação de valor através de expansão. Então, aqui a gente viu a criação de valor através do desenvolvimento, né, da construção, e aqui através da compra de imóveis. Então, é bem legal o que eles estão querendo mostrar aqui. Que quando eles fazem compras, merger and acquisitions, geralmente eles conseguem melhorar a operação daquilo que eles estão comprando. Então, aqui tem uma comparação com o concorrente, esse RealPage, tem uma taxa de ocupação mais baixa que a deles. Eles ainda têm um ganho de escala e tudo mais. Então, é o que acontece. Ele compra um ativo de alguém, a precificação é baseada naquela operação, mas quando eles põem para dentro, eles conseguem operar melhor, né? Ganham uma escala, né? Ganham uma taxa de ocupação maior. Então, isso gera valor bastante, né, para o acionista, porque você, teoricamente, está comprando aí por um valor, né, mais aquém do potencial que eles conseguem desenvolver depois para o imóvel. Bem legal. E o ponto, talvez, um ponto mais, né, que vocês não vão gostar, é a relação estrutura de capital, fica uma dívida, um REIT com uma dívida relativamente alta. Se a gente for ver o dívida líquida por EBITDA, né, um valor bem expressivo, acima de 7. Mas, né, não é para esse tipo de imóvel, né, o EBITDA não é o melhor indicador, né, são REITs, sempre falo isso, né, o indicador de dívida depende do tipo de REIT, esse é um REIT
que é muito baseado no valor das propriedades, dos imóveis, né, não do serviço oferecido. Então, quando eu olhei, eles estavam com uma dívida, um loan to value, assim, uns 30%, que é meio que a média do setor, né, desse tipo de REIT. Então, tem uma dívida alta, claro, impacta o resultado, mas não acho assim muito alta, não, faz parte do setor. Eles têm um grade bom de crédito, né, Investment Grade, BBB. Em relação ao vencimento da dívida, é bem confortável, está aqui atrás de mim. Então, eles não têm nada vencendo em 2020, pouquinho em 2021, em 2022 vence bastante, mas está bem distribuído o vencimento dessa dívida. Então, eles não têm problema de liquidez, né? Mesmo que seja uma dívida alta, né? A maturidade aí da dívida está bem distribuída, é bem deslocada para frente. Em termos de liquidez de curto prazo, eles têm aquele revolver credit, que é aquele crédito pré-aprovado. Então, 1 bi, eles já sacaram 600 milhões, né, na crise, não saca para ganhar liquidez. E eles ainda têm 390 milhões para sacar, ainda tem 100 milhões em caixa. Então, eles não vão ter problema de liquidez, isso com certeza. A dívida impacta o resultado, mas faz parte do modelo de negócio. É muito intensivo em capital, né, você desenvolver e mesmo comprar móveis, esse tipo de imóvel. Bom, um update do business aí com o Covid, o primeiro trimestre deles foi bem bom, né? Cresceu acima aí do guidance, fizeram aí uns positions, anunciaram os desenvolvimentos aí no MIT, no Virginia. Eu não falei, né? Mas o foco deles são universidades de alto nível, ou de alto nível de pesquisa, tipo o MIT, ou muitas universidades que têm aqueles programas esportivos, né? Que estão nas principais ligas universitárias, onde eu acho que tem uma demanda maior, né? Tem uma demanda por esse tipo de residência maior. Então, eles escolhem exatamente as universidades que eles acham melhores para eles atuarem. Já aqui no segundo trimestre, né, um update, já que isso é de junho, eles informaram que, né, o portfólio deles está 82% pré-leased. O que é isso aí? O ano estudantil lá nos Estados Unidos começa depois das férias de verão, começa no outono, setembro, outubro, não sei quando, agosto, sei lá, por aí, né, depois do verão. Então, nessa época do ano, o que acontece? Os estudantes estão fazendo as reservas nesses imóveis, eles vão lá fazer propaganda, o cara que, né, que tem lá uma matrícula na universidade vai fazer uma reserva no imóvel desses para o ano estudantil. Então, nesse momento, eles estão com 82% reservado já, e o histórico, ou pelo menos o ano anterior, era 84%, 85%. Então, você vê que mesmo com o impacto do Covid, com universidades aí ameaçando não ter aula presencial, né, as reservas estão bem altas, né, muito próximas, o impacto do Covid muito pequeno. Além disso, né, o ano atual aqui, que está fechando, né, eles receberam 95% dos aluguéis de abril, e mais 93% dos de maio, então o impacto da Covid foi pequeno. Né? Isso, né, materializa aquilo que eles comentaram, que é um negócio resiliente. De fato, né, mesmo tendo uma crise pesada que impacta diretamente nas universidades, pela questão das aulas online, eles até agora não estão sofrendo nenhum impacto financeiro, que é bem, bem positivo. Que eles ainda dão, eu acho que tem que ter um pouco de cautela com isso, mas eles estão reforçando que né, a maior parte das universidades onde eles oferecem os serviços está planejando aulas presenciais, mas eu acho que tem que ter um pouco de cautela, porque, né, a gente não sabe, pode voltar a piorar a situação lá. Mas enfim, né, o prognóstico tá bom, né, start becoming more clear e mais positivo do que se imaginava, né? Com mais universidades com aula presencial ou semi-presencial, para eles dá no mesmo, né? Porque, né, se for assim, ó, um modelo híbrido que tem aula presencial e à distância, para eles está tranquilo, porque o aluno vai ter que estar lá na casa estudantil. Se fosse totalmente online, aí sim impactaria, porque a pessoa não precisa sair da casa dele para alugar uma residência estudantil, ele pode fazer da casa dele, né? Então eu ainda acho que o Covid pode impactar mais, mas até agora o impacto foi muito pequeno e o cenário é mais positivo que negativo. Essa questão aqui da resposta é normal, tem todas as empresas, né? Mantém resposta, forte, blá blá. Aqui eles comentam que a resposta das universidades foi muito ruim para o setor, porque mandaram todo mundo para casa, né? E aí tinha estudantes que não tinha, que era a única casa deles, estudantes que não queriam voltar, né,
e correr o risco de infectar os pais, então criou uma certa confusão, né, mas que agora eles estão planejando, né, voltar. E o grande ponto, deixa eu mostrar logo isso aqui, é que os imóveis da ACC, eles ajudam muito nesse sentido. Por quê? 86% dos imóveis são nesse estilo apartment style. Ou seja, é um apartamento que você, não sei se está dando para ver aí, é que você entra, tem uma cozinha, tem uma sala de estar e cada estudante tem o seu quarto com banheiro. Esse aqui é 2 dividem um banheiro e aqui cada um tem uma suíte, um banheiro. Então esse é o melhor modelo que tem, porque você tem uma cozinha, você não precisa sair para buscar alimentação ou mesmo receber em casa, você pode cozinhar tudo lá, né? Tem um mínimo ali de espaço para a pessoa não surtar e ficar trancada num quartinho, né? Então esse modelo aí de residência estudantil é a melhor apropriada para o Covid, porque as outras opções, ó, tem essa aqui que é um mais simples, né, que é tipo um quarto dividido basicamente, então divide em 2 pessoas, um banheiro no mesmo quarto, ou mesmo separado, que geralmente divide um banheiro, então aqui o impacto já é um pouco maior, e né, muito diferente desse aqui, o Community Bath, que é aquele tradicional que a gente vê nos filmes, tem aquele andar lá cheio de quarto, uma divisão, banheiro compartilhado, né, aquela zona que a gente vê nos filmes. Então o portfólio do ACC, 86% é desse apartment style, né, ainda tem um pouquinho, 12% dessas suítes, e só 2% é essa bagunça aí. Então é claro que vai haver, né, os imóveis deles vão ser mais valorizados nessa volta, né, seja esse ano, seja ano que vem, né, uma hora vai voltar. E aí o pessoal vai preferir, claro, ficar num lugar assim do que num lugar assim, né? Então, essa qualidade do portfólio deles é aquele negócio que eu falei lá do anticíclico, do antifrágil, desculpa, né? Embora seja anticíclico também, mesmo antifrágil. E na hora da crise, do aperto, os caras vão ganhar ainda mais, porque né, o portfólio deles vai ajudar nesse sentido. Né? Deixa eu voltar aqui, se a gente pulou alguma coisa. Eles estão puxando uma sardinha, que o ensino presencial é melhor que a distância. Assim, pro negócio deles, eu até, embora eu sou entusiasta do ensino à distância, eu até concordo, né? A gente viu lá, MIT, grandes universidades, né? Não é apenas a aula, né? Tem toda a convivência universitária, pesquisa, laboratório, então não é tão simples assim. Manda as pessoas para casa e faz uma aula no Teams lá, não é a mesma coisa. Então vai continuar havendo demanda aqui, por mais que eu acho, né, quem me conhece sabe que eu acho que essa crise vai acelerar essa mudança das aulas online, mas vai continuar tendo demanda e na hora que apertar, né, vai apertar mais para esse tipo de apartamento que para esse. Então eles têm a chance aí de saírem bem mais fortes da crise. Isso aqui, tá, é o que eu já falei. E, enfim, né, esse é o final da apresentação. Uma apresentação bem boa, né, bem objetiva, não enche linguiça, mas dá bastante informação e noção aí da empresa. Para fechar, vamos olhar os demonstrativos financeiros. Eles têm um demonstrativo no próprio site aqui, que é bem legal, na própria página da HTML. Vamos dar uma olhada no balanço, né, no balanço patrimonial. Eles têm 6,6 bi de ativo, né? Lembrando, sempre falo isso aí de REIT, é book value, né? Não é valor de mercado. O valor de mercado deles é bem maior. PCA. 7 bi e meio de ativo, é basicamente as propriedades, tem um pouquinho em caixa e tal. E de passivo tem vários tipos de dívida aqui, né? Tem mortgage, que é hipoteca de imóveis, tem notas. Lá naquele slide da apresentação, né? Tava tudo aqui. Cadê? Aqui, ó. Né? Então, as notas é esse roxinho, que é dívida corporativa, blá blá blá. Mas vai dar aí, acho que uns 4 bi, 2 bi aqui, mais um 3, mais 4.500, 3.500. Isso aqui é leasing, eu não conto. Aqui no Fundamental. No Fundamental ele está contando 4 bi, mas eu contaria uns 3 bi e meio aí, descontando o leasing. É uma dívida grande, né? Como eu comentei, é um dos pontos fracos dele é ter uma dívida maior, mas que frente ao resultado não acho que seja tão expressiva, né? Lembrando que isso aqui, valor de mercado, é pelo menos o dobro disso, acho que é uns 10, 12 bi de valor de mercado das propriedades, né? Dá um loan to value aí de uns 30%, o que é ok, né, para esse tipo de operação. Virar a página. Vamos ver a DRE, né, o Statement of Income. Com as receitas, a gente vê logo de cara, né,
receita crescendo bem ano após ano, é bem legal. Vê que a receita vem, ó, principalmente de propriedades próprias, aí tem participações, eles oferecem uns serviços, né, que eu comentei, de desenvolvimento, de gestão, serviços dentro das residências também. Então, soma a receita total aí, é uma boa evolução, né, mais ou menos 800 para 880 para 943. Crescimento bom, né, de receita, dado ser um setor um pouco mais, não tão pujante, vamos dizer assim. E a gente vê os custos, é um valor grande de custo, né, você vê, não dá uma margem alta. Mas assim, tem alguns fatores. Primeiro que tem depreciação e amortização aqui no meio. Então, né, isso aqui prejudica um pouco. Boa parte do custo vem daqui. Né, uns 30%, 40% do custo é depreciação e amortização, que é feito num caixa. Mas ainda assim, né, é um custo meio alto, porque é um custo mais alto que um apartamento tradicional. É porque tem toda essa questão da gestão tal do serviço. Então acaba tendo um custo, uma margem mais apertada. Eles também não podem. É um público meio frágil, né, de receitas. Não podem ir lá e jogar o preço lá em cima. Eles simplesmente vão perder. Estudante, você sabe que o estudante ele abre mão de conforto por dinheiro mais fácil que, sei lá, um pai de família, por exemplo. O pai de família vai querer dar mais conforto para a família dele, mesmo sacrificando dinheiro, quando o estudante geralmente está nem aí, né? Prefere gastar em cerveja lá. Então, uma margem mais apertada, mas isso por si só não é um problema. E, assim, lembrando que lucro líquido e tal não é um bom indicador de resultado, já que tem essa depreciação tão grande assim. Então, aqui fica comprometido. Aqui o impacto dos juros é real, não é porque eu não estou desdenhando a dívida deles, não. É uma dívida relativamente grande. Não é uma dívida absurda, eu acho que é tranquilo. Mas impacta, tira 100 milhões aí do bolso do acionista todo ano. Mas não tem mais nada de destaque, né? Então o lucro líquido nem adianta olhar muito, né? Tem muitos efeitos aí, imposto de juros e tal, que acaba impactando. Né? Mais legal nesse tipo de empresa é olhar o fluxo de caixa. Eu acho que dá para ter uma visão mais interessante. Lá. Centralizado aqui. Fluxo de caixa. E logo de cara a gente vê, né, que ele gera bem mais caixa do que o lucro líquido, né, principalmente o efeito aqui da depreciação e amortização. Então a geração de caixa na casa de uns 370 milhões por ano, né, foi em 2019 pelo menos. Claro, muito bom, né, para uma empresa que vale 4,5 bi, é uma geração de caixa boa. No que eles gastam, né? E a gente vê que ele é bem intensivo em capital, por isso tem essa dívida grande. Os caras estão gastando lá, ó, 500 milhões, 400 milhões em desenvolvimento, em construção, né? Então, normal, todo mundo que você construir, seu custo ele fica muito upfront, né? Você tem um valor alto para construir e você vai coletando esses aluguéis aos poucos. Então, né, é normal isso aqui, eles investem bastante em construção. Tem uma graninha sempre entrando aí de vendas, né, daquele giro de propriedades. Assim, o CAPEX aqui das próprias é 70 milhões, bem tranquilo, ainda sobra 300. Mas é um REIT que vai trabalhar com dívida, não tem como achar diferente. Os caras precisam, para crescer, precisa pôr grana para construir as residências. Não é barato igual construir um galpão ou igual fazer um REIT data center, né, aqui é mais caro. O que mais? Aí o que eles fazem? Sobram uns 300 milhões aqui, sem contar, né, o que seria CAPEX, e os disposos, e eles pagam em dividendo aí uns 250 milhões, então ainda tem espaço para aumentar o dividendo, ainda assim é um yield bom, não é um yield ruim. Opa, já. Você vê que eles têm um payout de 70%, uma coisa meio estabilizado, o que dá um yield aí legal, né, 4, 5%. O do ano, se pegar o ano passado e anualizar, 258 vai dar uns 5,5% mais ou menos. É claro que esse ano deve pagar menos. Mas é um yield bom, né? Para quem está crescendo e tal. O preço disso é a dívida, claro. Né? O dinheiro não sai do nada. Se estão te pagando bastante, a empresa precisa captar aí recursos de terceiros. Mas eu repito, eu acho uma dívida ok ainda, né? Tanto é que eles têm investment grade. E pessoal, é isso aí. Esse foi o ACC. É muito interessante. Eu acho que esses pontos da Covid ainda é melhor esperar um pouco, né, para ter mais uma visão mais clara. Mas a gente viu um REIT super resiliente, anticíclico,
com certeza, porque naquele slide lá que mostra as crises e eles indo bem, mostra o quanto é anticíclico, e possivelmente antifrágil. Não gosto muito do termo, mas é mais ou menos isso, né? Vai voltar mais forte ainda depois da crise, né? Dá um retorno bom para o acionista, tem um ganho de escala forte, é um bom REIT, interessante. Só acho que essa questão do Covid tem que acompanhar um pouco mais para ver o impacto. A relação à dívida é meio alta, mas ainda é dentro do jogo. Ok, pessoal? Então esse foi o ACC, American Campus Community. Chamei de ACC. Fechamos aí a nossa categoria de Student Housing. A próxima vai ser, só aqui antes de fechar, Healthcare. Esse aqui tem uns REITs legais aí que o pessoal gosta de acompanhar. Foi um bom estudo, né? Gostei de ver algo que estava fora do radar, mas foi interessante de olhar. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí para todo mundo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.